Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à segunda aula do nosso mini curso de introdução, de compreensão sobre o processo de fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, embasado na Resolução 01 de 28 de outubro de 2021, que disciplinou esse processo de forma muito clara, muito simples, em 71 artigos, estabelecendo como a ANPD seguirá claramente no seu processo de fiscalização, dentre as 4 atividades primordiais: monitoramento, orientação, atuação preventiva e atuação repressiva. No primeiro módulo, então, nós aprendemos um pouquinho sobre a legislação, mostramos aqui para vocês que ela já está publicada, né? Então nós temos aqui o link do in.gov já publicado, e nós apresentamos aqui também o mapa mental que nós fizemos dessa resolução para facilitar a todos os agentes de tratamento, controladores, empresas, pessoas físicas, jurídicas, que são agentes e que estão sujeitos a um processo de fiscalização porque tratam dados pessoais, e aqui nós já sempre ponderamos a necessidade de um programa de governança em proteção de dados, está lá previsto no artigo 50 da LGPD, que considere uma série de elementos para garantir que a empresa está em conformidade com a norma e atende, gera evidências independentes de que adota controles e medidas técnicas e organizativas para a proteção dos dados pessoais, respeitando os princípios, respeitando as premissas de tratamento e as demais disposições da legislação local, da Lei Geral de Proteção de Dados. Nós falamos no primeiro módulo sobre os deveres dos agentes regulados, ou seja, a qualquer momento os agentes podem ser instados a prestar essas informações ou tomar essas diligências sob pena de, não atendendo, caracterizarem obstrução à fiscalização. Falamos também da questão dos prazos. Nós estamos diante de um processo de fiscalização, onde os agentes de tratamento podem ser intimados e essas comunicações elas conterão prazos. É importante saber da contagem dos prazos, onde nós aprendemos aqui sobre a contagem efetiva dos prazos, a ciência do agente sempre passa a fluir da ciência do agente, será contado em dias úteis, exclui-se o dia do começo, inclui do final, poderá ocorrer a prorrogação nos casos de interrupção do sistema eletrônico. Aprendemos também no artigo 12 quais são os marcos para considerar a ciência do agente para fins de efetivação das comunicações oficiais entre a ANPD e agentes de tratamento. Passamos para a intimação e quais os elementos que você, agente de tratamento, deve analisar em uma intimação que receba da ANPD, bem como quais são as possibilidades de atos determinados em uma intimação. Ressaltamos que, seguindo uma evolução dos atos processuais judiciais, no caso do processo administrativo, os atos administrativos serão praticados por meio preferencialmente eletrônico. E, por fim, registramos quais são as 4 atividades primordiais da Autoridade Nacional de Proteção de Dados no contexto de um processo de fiscalização, onde nós abordamos o monitoramento, orientação, prevenção e atividade repressiva. E agora nós vamos entrar em detalhes nessas 4 atividades que eu reputo são a parte fundamental de todo agente de tratamento, todo consultor de proteção de dados, todo advogado de proteção de dados, ele deve estar atento a isso. Porque aqui estão as regras do contexto de fiscalização, sobretudo no processo repressivo. Então, nós fizemos um resumo, desde já salientando que não temos pretensão de exaurir todos os itens da resolução, mas fazer um resumo aqui em 2 módulos para poder contribuir com todos que estão conhecendo este processo de fiscalização recentemente editado, ok? Bom, vamos falar de monitoramento, então. O monitoramento ele vem previsto lá no artigo 18 da Resolução 01, e ele está ligado a uma atividade de levantamento de informações, ou seja, a ANPD vai atuar aqui com levantamento de informações e é muito possível que esse levantamento de informações prévias ele ocorra com base em requerimentos dos titulares e também pode acontecer essa questão ligada ao levantamento de informações com base na possibilidade de uma denúncia anônima, mas aí a legislação é bem clara nesse sentido, no contexto de se avaliar a verossimilhança das alegações e em um juízo de admissibilidade. Então, se nós formos trabalhar no artigo 18, para facilitar aqui a compreensão e tratar do monitoramento, veja que interessante, lá no artigo 18 a gente vai tratar
especificamente da atividade monitoramento. Olha lá. A Coordenação Geral de Fiscalização realizará o monitoramento das atividades de tratamento de dados pessoais, observados os limites previstos no artigo 3º e 4º da LGPD, com intuito. Qual é o intuito do monitoramento? Planejar e subsidiar a atuação fiscalizatória, analisar a conformidade dos agentes de tratamento no que diz respeito à proteção de dados, considerar o risco regulatório em função do comportamento dos agentes de tratamento, de modo a alocar recursos e adotar ações compatíveis com risco, prevenir práticas irregulares e fomentar a cultura de proteção de dados pessoais e atuar na busca da correção de práticas irregulares ou da reparação ou minimização dos eventuais danos. Vejam que interessante, a legislação trata do ciclo do monitoramento, que é um instrumento, o relatório é um instrumento de avaliação, prestação de contas e planejamento das atividades de fiscalização da ANPD, e o relatório do ciclo de monitoramento avaliará atividades de fiscalização realizadas neste ciclo, inclusive com temas prioritários, direcionará a estratégia de atuação orientativa, veja que interessante, que também faz parte do processo de fiscalização, preventiva e repressiva, e consolidará as informações obtidas a partir de requerimentos e comunicações de incidentes, bem como outras fontes de insumos recebidos pela Coordenação Geral de Fiscalização. E esse relatório será submetido à deliberação do Conselho Diretor e poderá indicar outras necessidades de atuação da ANPD, além de outras competências. Então, percebam que o monitoramento e o relatório dos ciclos, ele traz essa dinâmica de colaborar para o plano de estratégias de orientação e prevenção. E ele pode se dar com base no requerimento de titulares, como eu disse a vocês, e com base numa denúncia anônima, desde que também ocorra aí uma análise de admissibilidade e verossimilhança das alegações. No que diz respeito a requerimento de titulares, será feito um juízo de admissibilidade, considerando os requisitos do artigo 24, que eu mostro para vocês aqui também, o artigo 24, o juízo de admissibilidade que será feito. Então, a ANPD estabelecerá e divulgará os meios para recebimento dos requerimentos e, observado o disposto no artigo 17, a admissibilidade dos requerimentos vai ser feita pela Coordenação Geral de Fiscalização e vai verificar o que num requerimento? Imagine que um titular fez um requerimento à ANPD. Quais são as condições de admissibilidade? Competência da ANPD para essa matéria, pode ser uma matéria consumerista, mas não ligada à proteção de dados. A identificação do requerente, ou se cabível o anonimato na hipótese. A legitimidade do requerente, ou seja, ele tem legitimidade. A identificação do suposto agente de tratamento e a descrição do fato certo. E além desses requisitos indicados, a petição do titular deverá ser acompanhada, isso é muito importante, de comprovação de que foi previamente submetida ao controlador e não solucionada no prazo estabelecido em regulamentação. Admitida a autodeclaração do titular quando não for possível a apresentação de outro meio de prova, ou seja, a parte hipossuficiente, né? Então, admite-se aí a chamada autodeclaração do titular. Então, isso pode ocorrer. Então, no monitoramento, o requerimento do titular será feito o juízo de admissibilidade com os requisitos do artigo 24 e 25, e é muito importante que o titular instrua esse requerimento com comprovação de que foi previamente submetida ao controlador, e como nós vimos, isso pode ser substituído por uma autodeclaração. Possibilidade de denúncia anônima, como nós vimos, é uma possibilidade, mas será feito um juízo também de verossimilhança, procedência das alegações, para evitar que isso seja feito com vistas a prejudicar empresas, prejudicar controladores, criar burocracia, gerar processos e assim por diante. É muito importante que as denúncias anônimas sejam mesmo de forma acurada, percussientemente analisadas para evitar esse tipo de denuncismo que possa prejudicar agentes de tratamento. E lembrando que o primeiro ciclo de monitoramento começa em janeiro de 2022, isso está previsto na própria Resolução 01 que nós estamos estudando aqui. Atividade de monitoramento, ok, tudo bem, é uma das atividades da ANPD no contexto do processo de fiscalização. A segunda atividade no contexto do processo de fiscalização é a orientação, prevista lá no artigo 27. E a orientação, como o próprio nome anuncia, ela está ligada a ações de conscientização. A própria resolução deixa claro que elas não constituem sanção ao agente regulado.
Então, não há uma sanção ainda ao agente regulado e as medidas possíveis ligadas à atividade orientação no contexto de um processo de fiscalização estão previstas no artigo 29. Quais são essas medidas possíveis? Primeira medida, os guias, as sugestões. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados poderá estabelecer as ferramentas de autoavaliação. Nós temos muito isso no ICO, no CNIL, né, autoridades de controle já com uma boa bagagem, com tempo em relação a disciplinar ferramentas de autoavaliação, a divulgação de regras de boas práticas e a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados no âmbito de fiscalização, perceba, não constitui sanção ao agente regulado, ela poderá também realizar a recomendação de uso de padrões técnicos, programas de governança em privacidade e códigos de conduta e boas práticas. Então, o que se espera aqui é um amadurecimento. Amanhã nós poderemos ter um padrão técnico reconhecido pela NPD. Nós poderemos ter um programa de governança de privacidade reconhecido, ou mesmo uma norma ISO, a ISO 27701, que estabelece o sistema de gestão da privacidade da informação, que atualiza a ISO 27001, traz diretrizes, requisitos atualizados e cria controles específicos para controladores e operadores de dados. Também pode ser um padrão, pode ser um framework aqui usado para gerar evidências independentes de que eu estou cumprindo total ou parcialmente a legislação. Então, na atividade de orientação, nós sabemos então que não constitui uma sanção ao agente e a autoridade poderá determinar essas medidas. O que cabe aos agentes de tratamento por meio do seu encarregado de proteção de dados, interno ou externo, o que cabe aos agentes de tratamento por meio do seu comitê de proteção de dados? Monitoramento. Monitoramento regulatório é importante para que você possa internalizar as disposições. Nós sabemos que a LGPD trouxe diversos itens pendentes de regulamentação e monitorar isso é a garantia que você está atualizando o seu sistema de gestão de proteção de dados com os regulamentos atuais, para que você possa agir rapidamente tão logo eles sejam expedidos. Lembrando que não cabe aqui alegar ignorância ou desconhecimento. Orientação, então, é a segunda atividade inserida no contexto de um processo de fiscalização, consideradas atividades da NPD. Nós temos também uma terceira atividade, que é a atividade preventiva, prevista lá no artigo 30 da resolução. A atividade preventiva, ela está ligada a uma construção conjunta para a recondução de um agente de tratamento à conformidade. Então, ainda não estou com um auto, não estou especificamente instaurado um procedimento repressivo, mas eu estou fazendo uma construção conjunta para a recondução à conformidade. E, Milagre, quais são as medidas previstas nesse contexto de uma atividade preventiva, previstas na Resolução 01? Bom, a NPD pode determinar a divulgação de informações, eu posso trabalhar o contexto de avisos, eu posso trabalhar a solicitação de regularização e do informe, então vamos regularizar essas atividades, vamos construir conjuntamente isso, regularize essas atividades de tratamento porque elas estão irregulares, ou a própria NPD pode solicitar, requerer o plano de conformidade. Então, olha, eu identifiquei na minha atividade de monitoramento e que você efetivamente não está tratando de forma clara ou não tão clara como se deveria esperar, ou faltando alguns elementos em relação a essas atividades. Eu peço que você me estabeleça um plano de conformidade. Eu vou lhe dar um prazo para que isso aconteça, para que você demonstre que, de forma preventiva, você nos atendeu e efetivamente implementou as ações para corrigir os gaps identificados. Perfeito. Esse plano de conformidade, ele deve conter, nos termos do artigo 36, o objeto. Qual é o objeto? Quais as atividades que vão ser enfrentadas aqui? Quais são os controles necessários? Quais são as ações que serão feitas? Os prazos. Quais são os prazos que você estima para que isso aconteça? As ações previstas para a reversão dessa situação considerada irregular, critérios de acompanhamento, KPIs, aí como que eu vou medir isso, e a trajetória de alcance dos resultados. Ou seja, apresentado um plano de conformidade e não cumprido, não havendo cumprimento, isso é muito interessante, prestem atenção, previsto na resolução. Se a autoridade nacional, por meio do seu Comitê Geral de Fiscalização, requerer um plano de conformidade para sanar, ainda trabalhando isso num contexto de prevenção, num contexto anterior,
e apresentado esse plano de conformidade não for cumprido, a legislação deixa muito claro, ocorre a regressão para a atuação repressiva. E nós vamos iniciar aqui então uma atividade, a quarta atividade prevista na resolução, que é a atividade repressiva, ou seja, onde aqui se busca, superado um devido processo legal com contraditório, com ampla defesa, tomar uma decisão se houve uma violação com a aplicação das sanções previstas pela LGPD no seu artigo 52, ok? Então, nós vimos aqui as 3 primeiras atividades nesse segundo módulo, atividade de monitoramento, orientação, atividade preventiva, e no terceiro e último módulo nós vamos tratar especificamente do contexto repressivo. Como se dará um processo administrativo, onde será conferido prazo para apresentação de defesa, eventualmente pode ocorrer perícia, para que ao final a ANPD, por meio do seu comitê de fiscalização, profira uma decisão que pode ou não aplicar uma das sanções no artigo 52, são sanções que podem ser ou não pecuniárias e financeiras. Nós vamos ver isso no próximo módulo.